Olá, estamos começando mais um TV Câmara Entrevista e o assunto do programa de hoje é saúde. Um projeto do vereador Mário Manfro pretende obrigar os hospitais a contarem com profissionais de odontologia nas UTIs. É sobre isso que nós vamos conversar a partir de agora. Acompanhe. De acordo com dados da Secretaria Estadual da Saúde, em 2012 foram registrados 422 casos de infecção hospitalar em unidades de terapia intensiva do Rio Grande do Sul. 78 deles aconteceram em Porto Alegre. No ano passado, este número aumentou. Até outubro, 408 pacientes contraíram algum tipo de infecção em UTIs gaúchas, sendo 160 na capital. Um projeto do vereador Mário Manfro, do PSDB, pretende obrigar os hospitais de Porto Alegre a incluírem odontologistas nas equipes multidisciplinares que atendem nas UTIs. O documento foi protocolado em fevereiro de 2013. Bom, para falar sobre este assunto, nós convidamos o vereador Mário Manfro, autor da proposta, e também o médico cardiologista Eduardo Pitan, da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Sejam bem-vindos ao programa. Vereador, eu queria começar o programa lhe perguntando quando que o senhor percebeu que existia a necessidade de criar esse projeto de incluir os odontologistas nas UTIs dos hospitais? Bom, primeiro quero saudar todos os participantes, a quem nos assiste. E já há bastante tempo a gente sente a necessidade desta demanda, né? Já tramita uma lei na esfera federal também nesse sentido, e nós queremos colocar, principalmente aqui no município de Porto Alegre, o médico, o dentista na CTI. Bom, isso começou em conversas com colegas e conversas com profissionais médicos. Esse é um dos motivos de hoje eu poderia ter convidado um colega, um cirurgião dentista, tem inclusive cursos, né, que estão sendo oferecidos para capacitar o cirurgião dentista a trabalhar na CTI, a se ambientar com o ambiente hospitalar, que é um ambiente que não é o dia a dia do cirurgião dentista, mas eu achei assim que seria mais correto eu trazer um médico. Por quê? Porque o médico, ele tem esse dia a dia, ele tem esse contato com pacientes da CTI e ele sabe tanto, ou talvez até mais do que nós mesmos, cirurgiões dentistas, o quanto isso poderia beneficiar a saúde pública, o quanto isso diminuiria, quem sabe, o número de dias que o paciente teria que ficar internado, diminuiriam custos para o próprio poder público. Então acho que é uma lei bastante interessante que nós temos que aprofundar, temos que discutir para chegar a um bom termo. O objetivo é diminuir o risco de infecções dentro das UTIs, né? Diminuindo o risco de infecções, diminuiria sem dúvida nenhuma o tempo que a pessoa ficaria internada. Não só o número de infecções, nós temos casos, e não são raros, no momento da intubação, por exemplo, de um paciente, esse paciente tem doença periodontal avançada, para nós falarmos o português bem claro, os dentes já frouxos, e, bom, a pessoa que vai fazer a intubação, ela está preocupada, claro, com o risco de vida, com o procedimento que está sendo feito, mas ela não tem também o dia a dia do dentista. E quantas avulsões de dente, quantas extrações involuntárias são feitas na própria intubação. Então, são diversos aspectos. Eu já em outras oportunidades me manifestei nesse sentido. Eu tenho um colega meu que o filho dele estava na CTI, estava na unidade de tratamento intensivo, enfim, pós-cirurgia, e ele teve a oportunidade de visitá-lo, e aí ele perguntou para o enfermeiro, enfim, eu quero te fazer uma pergunta. O meu filho foi todo higienizado, ele foi, as partes íntimas foram higienizadas, tudo está higienizado. Alguém fez vamos dizer assim, a higienização bucal. Aí um olhou para o outro olhou para um, e não tinha sido feito. E eu acho que aí, por isso que
o Dr. Pitan pode me auxiliar muito nesse sentido. Claro que tem casos que as pessoas ficam muito tempo, né? Imagina tu ficar um tempo grande numa CTI, sem uma higienização bucal adequada, sem um exame para ver se está havendo uma infecção gengival. As bactérias, a boca é um dos lugares, se não o lugar do corpo humano que mais tem bactérias. Então, acho que tem tudo a ver com o risco de bactérias e diminuir realmente o número de tempo da internação. Acho que o cirurgião dentista pode, numa equipe multidisciplinar, dentro desse ambiente, ser muito útil. E por isso a proposta. Certo. Dr. Pitan, como médico, como o senhor enxerga essa iniciativa do vereador Mário Manfro de colocar esses odontólogos dentro da UTI? Em primeiro lugar, gostaria de agradecer o convite, participar dessa entrevista. E certamente o projeto do Dr. Mário Manfro é um marco na evolução, principalmente da medicina moderna, que é se trabalhar em conjunto e complementar a multidisciplinaridade, certo? E a interdisciplinaridade. Tu trabalha com várias especialidades, suporte de fisioterapia, de nutrição, de psicologia, e a odontologia e a medicina, de certa maneira, são afastadas. E essa complementação e o trabalho junto dentro do hospital certamente é um avanço. E esse projeto do Dr. Mário Manfro é um projeto, oferece um avanço enorme para a saúde da população em termos de qualidade e também tem impacto em termos de custos. Certamente não é um projeto finalizado, precisa uma discussão da classe, precisa implementação, mas a ideia em si é um marco, é um avanço em todos os sentidos, em termos de saúde pública, em termos de interdisciplinaridade, é uma ideia excelente. Tem que ser trabalhada, tem que ser implantada, tem que ser amadurecida, mas é uma ideia excelente, sem dúvida. Certo, o senhor já trabalhou em UTI na sua carreira? Sim. Quando era jovenzinho, já muito. Como que é essa questão da infecção pela boca? É uma realidade presente na UTI mesmo? Sim, é uma realidade. Existe, na verdade, a comissão de infecção hospitalar, certo? Isso tem cuidados, tem protocolos e elas são muito rígidas, essas situações. E tem controle. Na verdade, é um grande risco de infecção. Mas a situação interdisciplinar, o trabalhar com uma pessoa que é absolutamente da área, é um enriquecimento, é uma colaboração e é um avanço, certo? Isso é necessário. Claro que a infecção oral é um risco enorme, não só dentro do CTI, como dentro do hospital, principalmente paciente idoso, com uma higiene, uma dentição, tem problema de deglutição, problema de nutrição, que vai se desdobrando em vários outros problemas, diminuição de defesa. Certamente ainda essa situação de interdisciplinar e multidisciplinar é um avanço, e é uma situação que tem que ser implantada firmemente, e essa iniciativa do Dr. Mário é fundamental, é um avanço na nossa comunidade. Certo, vereador, como que seria a atuação, assim, de forma clara do dentista dentro da UTI? Ele participaria de uma equipe mais completa, seriam quantos dentistas também? Essa é uma dúvida que é importante deixar claro. Olha, hoje, se tu me perguntares se os dentistas, de uma forma geral, estão capacitados a atuar dentro de uma CTI, eu acho que não. Eu acho que nós teremos que fazer cursos nesse sentido, né? Não especialização, acho que não chega a isso, mas cursos que já estão sendo oferecidos pelo CRO. Tem pessoas que estão trabalhando firmemente na odontologia hospitalar, que daí seria um âmbito maior já de atender o paciente não só na CTI, mas o paciente que está hospitalizado, que fica 1 mês, 2 meses, às vezes hospitalizado, e aí estão hospitalizados e nada impede que que tenha uma pulpite, e quem já teve uma pulpite sabe a dor que é. Isso tudo, como disse o Dr. Pitan, faz parte da saúde do paciente, né? O paciente, se tiver com um abscesso dentário, uma coisa que pode ser drenado por um cirurgião dentista, claro que vai melhorar, sei lá, a outra condição de saúde que ele seja baixado em virtude disso. Claro que o número vai depender da demanda, vai depender do tamanho do hospital, vai depender de tudo isso. Só que eu acho fundamental que existam esses cursos que já estão sendo realizados, cursos de capacitação para o cirurgião dentista, porque não é o ambiente
vamos dizer, corriqueiro do cirurgião dentista atuar. O cirurgião dentista atua normalmente no seu consultório particular, ou então em postos de saúde, né? Enfim, mas não, o cirurgião dentista não está acostumado a atuar numa equipe, como disse o Dr. Pitã, uma equipe multidisciplinar, e muito menos num ambiente hospitalar, com raras e honrosas exceções. Claro, cirurgiões dentistas que se especializam em cirurgia bucomaxilofacial, o ambiente deles é o ambiente hospitalar. Aqui no HPS, por exemplo, nós temos N colegas, né, um número bastante expressivo, no Cristo Redentor, que são cirurgiões dentistas especialistas em cirurgia bucomaxilofacial, que atendem traumas, que atendem, né, envolvidos em acidentes. E esses sim, esses já estão habituados ao ambiente hospitalar. Mas eu me refiro ao clínico, a um tratamento de canal, a própria periodontia, que eu acho muito importante, a saúde gengival de um paciente, por exemplo, que esteja hospitalizado, porque ali é um foco realmente grande de bactérias e infecções. Sim, o profissional que está saindo da faculdade hoje, por exemplo, ainda não está habilitado para esse tipo de função. Não, ele está, como eu te disse, não há necessidade de um curso de especialização para isso, mas ele certamente deveria ser formado, vamos dizer, depois da aprovação dessa lei. Eu acho que isso pode, inclusive, se tornar fazer parte do currículo, né, do processo curricular da própria universidade. Certo. Da própria faculdade. Doutor Pitã, atualmente não é feito nenhum tipo de higiene bucal enquanto o paciente está internado? Não, certamente sim. Isso faz parte do protocolo da enfermagem. Com certeza, observação de infecção fúngica, infecção da situação da dentição, da cavidade oral, de risco de infecção. Agora, em algumas situações, o médico fica limitado sem ter esse suporte odontológico. Realmente fica. Inclusive, como o Dr. Mário falou, inclusive de fratura em intubações. Inclusive, eu lembro que quando eu era jovem, atendendo no Instituto de Cardiologia na emergência, eu intubei um paciente com parada cardíaca jovem, e tive fratura de 2 dentes, e depois, encontrando ele no corredor, é uma coisa que nunca esqueço, ele dizia: obrigado, doutor Pitã, obrigado, doutor Pitã, com os dentes todos quebrados, estava vivo caminhando a pessoa jovem. Então, assim, são coisas que realmente a gente se depara no dia a dia, não é? Então, assim, o delta T das complicações é fundamental. Quanto mais cedo tu resolver os problemas, menos eles vão ter consequências e menos graves. Tu tendo um suporte odontológico em várias situações, de oclusão oral, de abertura de intubação, de fratura de dente, de infecção. Então, assim, são situações múltiplas, não é uma situação só da periodontia, são várias situações. E são situações que se cria dúvida: eu posso fazer, ou quem pode fazer melhor, ou o que eu devo fazer que seja melhor. Então, assim, a situação volta à situação da interdisciplinaridade. Um odontólogo trabalhando junto, se a gente trabalha com psicólogo, com nutricionista, com fisioterapeuta, por que não agregar um odontólogo, que é fundamental, é um acréscimo na equipe, não é? É certamente uma ideia que tem que ser implementada, amadurecida, como eu já disse, mas a ideia é excelente. Certo. E uma infecção que começa na boca, para onde ela pode evoluir? Bom, aí eu acho que o Dr. Pitã pode responder mais que eu, mas para todo o sistema né, do próprio organismo, né? Endocardite, pulmão. Pitã, me ajuda. Não, certamente, assim, a porta de entrada é múltipla, da pele, cavidade oral, quer dizer, um paciente debilitado em CTI, imunodeprimido, pelas próprias condições de nutrição e da doença básica, ele está disposto e exposto a fazer infecções múltiplas e desenvolver endocardite, sepsis. Então, assim, a cavidade oral é uma das mais importantes, não é a única, mas é uma das mais importantes para a situação de complicações, de pneumonia, de aspiração, enfim, de líquidos. É fundamental tu manter esse controle, manter essa asepsia, manter a boa qualidade, vai diminuir as complicações, não é? Pode evoluir, por exemplo, por uma pneumonia, que é uma das dúvida. Principais vilãs da UTI? Pneumonia, sepsis, sem dúvida, endocardite. Certo. Existe uma estimativa de quanto essa medida poderia diminuir o risco de infecção dentro do hospital? Não tenho dados a respeito. Eu também, assim, uma estimativa numérica, não.
mas eu acho que o bom senso nos indica que se nós eliminarmos, ou pelo menos minimizarmos, né, uma porta de entrada de infecção, sem dúvida diminuiríamos o risco dessas infecções. E eu acho que um dos focos também do projeto é diminuir o número de dias que essa pessoa vai precisar ficar, enfim, internada. Eu quero deixar claro também que quando eu citei aquele exemplo do meu colega, que eu talvez tenha me expressado mal, eu não estou dizendo que na CTI não há uma higiene bucal. Agora, ninguém melhor que o cirurgião dentista para cuidar da cavidade bucal. Correto? Claro que a enfermeira vai fazer, mas o cirurgião dentista é o conhecedor maior, né, daquela parte do organismo, pelo menos, e das intercorrências que dali podem surgir. Certo, e quais os pacientes que seriam assim, urgentes esse tipo de cuidado? Aqueles que estão entubados, aqueles que estão em coma, talvez? Como que o senhor pensa isso? Eu acho que todos, que todos os pacientes que estão numa CTI, teoricamente, eles estão debilitados, eles estão mais sujeitos por estarem debilitados a infecções, né? E eu acho que todos eles seriam beneficiados se isso fosse implantado, se esse projeto fosse implantado. Certo, esse seu projeto ele inclui os hospitais públicos e privados, né, vereador? Eu queria que o senhor explicasse esse tipo de questão. Públicos e privados da cidade de Porto Alegre, né? A gente já tem foi aberto concurso público para cirurgiões dentistas agora, acho que uns 2, 3 anos atrás. Infelizmente, foram contratados apenas 9. Nós temos um déficit muito grande de cirurgiões dentistas na rede pública, e esse déficit é histórico, né? Não é deste ou daquele governo. A odontologia foi ficando durante longo tempo num plano secundário, e a gente está tentando resgatar isso. Já houve a abertura de concurso público, que já foi um grande avanço, e se criou uma lista de espera. Então, nesta própria lista, né, a gente pode buscar esses profissionais para suprirem essa demanda, tanto do hospital público e do privado. Bom, aí eu acho que todos os médicos, não só o doutor Pitan, que além de médico é um grande amigo meu, todos os médicos com que eu falei, e talvez, eu não sei há quanto tempo trabalhas aqui na Câmara, mas o doutor Sebenello, por exemplo, só como dar como exemplo, foi vereador aqui há muito tempo. Ele é um defensor. Quando eu falei desse projeto, ele vibrou, ele se colocou à disposição, ele trabalha no GHC, e todos os médicos que eu tenho falado vêm, é uma unanimidade, todos eles, não, é necessário, é importante, e eu acho que até os hospitais particulares não vão oferecer nenhum problema nesse sentido. Senhor Pitan, o que o senhor acha disso também? Não, quando o Dr. Mário me ligou, naturalmente a gente sempre tenta escapar das entrevistas. Nosso trabalho é atrás dos bastidores, de trabalhar arduamente. Eu liguei para alguns colegas para inclusive indicar, e todos foram unânimes em terem um entusiasmo. Quando assim, tu vê uma situação, uma boa ideia, tu reconhece a boa ideia, mas às vezes tu desconfia da tua própria crença. No momento que eu liguei para os colegas, eu vi o entusiasmo incontido das pessoas e dos colegas, eu realmente vi que esse era um caminho absolutamente novo e necessário. Eu liguei para alguns colegas do CTI, do Santa Casa, do Mãe de Deus, e a receptividade foi enorme. Todo mundo tinha compromisso, tinha plantão, mas assim, eu senti uma enorme receptividade, uma extrema boa vontade, uma necessidade real dessa integração e desse trabalho. Os médicos sentem falta, então, desse profissional mais qualificado. Sem dúvida. Tu fica uma situação que tu não tem um segmento, tu fica angustiado, tu não tem uma pessoa próxima ali para resolver esse assunto, às vezes fica alguns dias esperando alguém que seja disponível.
Então, assim, é extremamente necessário. Certo. Vereador, o senhor falou que o projeto tramita na Câmara Federal, ele foi aprovado em setembro do ano passado, se eu não me engano. E também na Câmara de Campo Grande, da cidade de Campo Grande, esse projeto semelhante ao do senhor foi aprovado. Eu queria que o senhor falasse para a gente se pode ser isso um argumento favorável para ele tramitar bem aqui na Câmara Municipal. E eu acredito que sim, e mais do que isso, eu tenho sentido, assim, sempre que nós falamos da odontologia, que é quase uma unanimidade, e aí não tem situação, não tem oposição, é quase uma unanimidade o sentimento de que realmente, até porque é um fato, faltam cirurgiões dentistas, a saúde bucal realmente está precária, está deficiente. Torno a dizer, eu, por exemplo, faço parte da base do governo Fortunati, e ele sabe disso, e ele em conversas que nós tivemos, inclusive, e ele tem consciência disso. Bom, nós tivemos conseguimos quase, vamos dizer assim, aprovar um projeto agora em 2013, que abriria concurso público para cirurgião dentista especialista, que é outro anseio da categoria. Bom, a justificativa é a falta de recurso, tá? Então, realmente houve uma queda de arrecadação, que nós iríamos para uma outra seara, mas enfim. O que eu acho é que aqui na casa passa sem nenhum problema. Pelo sentimento que a gente tem, pelo feeling que a gente tem, pelas conversas com os nossos colegas parlamentares. A minha dúvida é justamente, a gente vai ter que fazer um trabalho, eu acho que não de convencimento. Convencimento eu acho que não. Mas nós vamos ter que ver de onde sairão os recursos para essas contratações. Tá? Acho que, e eu entendo isso, não existe mágica, né? Todo mundo gostaria de fazer a melhor gestão possível. Infelizmente, às vezes faltam recursos. E é nesse sentido a minha maior preocupação. Mas eu vou até o Executivo novamente, vamos tentar gestionar junto ao prefeito Fortunati, à Secretaria de Saúde, para que implemente, que seja, como o próprio doutor Eduardo Pitã disse, um projeto piloto. Bom, vamos colocar em uma, duas, para ver realmente se, como eu penso, diminuiriam custos, inclusive, e não aumentariam. Diminuiriam custo em virtude de menor tempo de internação, de menor gasto, enfim, dentro do hospital. Certo, nós vamos agora terminar o primeiro bloco, né? Eu agradeço a sua companhia, espero que você fique com a gente. TV Câmara, entrevista volta já. Estamos de volta, lembrando que hoje conversamos sobre um projeto do vereador Mário Manfro que pretende obrigar os hospitais de Porto Alegre a contarem com odontologistas nas UTIs. Bom, no primeiro bloco terminamos o primeiro bloco, vereador, falando sobre a questão de que o projeto já foi aprovado no Senado. E daí o senhor comentou que isso pode ser um argumento para ajudar a passar o projeto aqui na Câmara também. Eu queria perguntar para o senhor se existe essa necessidade, já tendo o Senado aprovado, por que os municípios também precisam fazer esse projeto? Porque Campo Grande também teve um projeto semelhante. Olha, muitas vezes os projetos são aprovados, né, em nível federal e não são executados. Então, eu acho que se nós aprovarmos em nível municipal e fizermos a devida pressão, fizermos o devido movimento, para que realmente sejam implantados. Uma coisa é aprovar o projeto e depois não acontecer a implantação do projeto em si. Nós temos N exemplos nesse sentido, né? E acho muito importante ressaltar esse projeto, quando eu protocolei esse projeto, para ver muitas vezes o desconhecimento
das pessoas. Quando eu protocolei esse projeto, uma semana mais ou menos após eu ter protocolado, um colega teu, jornalista, quando eu digo isso eu quero dizer uma pessoa esclarecida, né, ou que pelo menos deveria ser esclarecida, fez eu não vou citar o nome dele aqui porque citei na tribuna, porque aí eu fiquei muito bravo, citei na tribuna, citei inclusive o órgão de imprensa que ele trabalhava. Mas ele fez uma relação dos projetos que ele julgava absurdos. Então ele colocou alguns projetos que realmente eu também julgo. E dentre eles ele colocou esse projeto. Ele colocou esse projeto em um outro projeto, que não é de minha autoria, também relacionado à odontologia, que eu não tenho autorização do meu colega, tenho certeza que ele não ficaria bravo, mas não vou falar por uma questão de ética, que esse projeto falava da odontologia na gestante. E ele listou, junto com outros projetos realmente jocosos, absurdos ou até risíveis, vamos dizer assim, porque surge, tu sabe, tu trabalha aqui, tu sabe. E ele listou esses dois. Então, essa nossa luta, acho que das pessoas notarem, verem a importância da odontologia, que ficou muito tempo relegada, como eu disse, a um plano secundário, e só se lembram muitas vezes, porque Porto Alegre é a cidade de sorriso, eu sempre digo isso. É a cidade de sorriso dos desdentados, porque vai nas comunidades mais carentes, é um absurdo o que tu vê. Só quem vai realmente vê o grau de dificuldade, vê um adolescente sem os dois centrais. E eu pergunto a quem está nos ouvindo, a nós aqui mesmo, nós sem os dois centrais eu tenho certeza que não sairíamos de casa, quanto mais em buscar um emprego. A autoestima fica onde? Então tudo isso tem que ser resgatado. Por isso, talvez eu pudesse ficar, e durante um tempo eu disse para o Luiz Afonso, que é o nosso diretor legislativo, eu protocolei esse projeto e pedi para ele dar um tempo, porque eu sabia que estava tramitando em nível federal. Mas depois eu pensei, não, quanto mais barulho, vamos dizer assim, se fizer, quanto mais se ressaltar a importância disso, melhor. E se não tivesse feito, por exemplo, nós não estaremos aqui agora, né, divulgando para a população de Porto Alegre a importância desse projeto. Certo, doutor. O senhor que conhece o ambiente médico tem propriedade para dizer que esse projeto não é um absurdo, como foi comentado. Não, certamente que não. É uma necessidade. Volto ao início da entrevista. A gente tem que trabalhar de uma maneira interdisciplinar. Isso é um avanço, é uma necessidade. Vai melhorar a qualidade do atendimento, vai diminuir e impactar nos custos, diminuir as complicações. Então, sem dúvida, tem que ser estudado, tem que se estabelecer uma comissão multidisciplinar, estudar, ver os detalhes, a implementação. Isso é claro que é um projeto que tem que ser amadurecido, mas com certeza tem toda a procedência totalmente, absolutamente consistente o projeto. Certo. Quem os senhores acham que poderia estar presente nessa comissão para avaliar como ele deve funcionar? Médicos, odontologistas? Eu, de minha parte, acho que toda essa equipe multidisciplinar, a equipe de saúde do hospital, acho que, claro, dentistas, médicos, a própria enfermagem, nutrição tem tudo muito a ver com a própria mastigação, deglutição, toda essa equipe e o gerenciamento do hospital, como é que isso ia ser feito. Eu, por exemplo, proponho o projeto e preciso deste conhecimento do dia a dia do hospital. Eu preciso saber como isso funciona para poder, quem sabe, aprimorar o projeto através de uma emenda, através de negociações com o próprio Poder Executivo. O importante não é o projeto
quem é o autor, como foi, como ele foi construído. Acho que o importante é que isso traga realmente, vamos dizer assim, a melhora na saúde da população de Porto Alegre, que nós todos esperamos que possa trazer. Certo, doutor. E certamente os gestores de saúde também, lá do próprio hospital. Quer dizer, se tem a parte técnica e a parte de gestão. Acho que assim não pode ser uma coisa arbitrária. É uma situação que tem que ser estudada em todos os seus aspectos, amadurecido. E certamente tem que ter gestores aí nessa situação, nessa comissão. Não é? Certo. O senhor tem uma ideia de quanto, de repente, essa medida de implantar os odontólogos dentro da UTI impactaria no quadro funcional financeiramente para o hospital? É uma das perguntas que eu realmente não saberia te responder e realmente veio ao encontro do que o doutor Eduardo falou. Realmente a gestão do hospital teria que estar junto, né, para ver o quanto isso iria impactar. Claro que no hospital público, acho que não iria impactar muito, porque no hospital público, como eu disse, a lista de espera, a contratação de alguns cirurgiões dentistas, acredito que isso não seria também tão relevante, né? E já tem a estrutura, já tem o salário, já tem tudo isso dentro E no hospital público, o próprio profissional poderia, quem sabe, ficar em regime de plantão, atendendo os casos que eu me referi anteriormente, não só nas CTIs, mas daqui a um pouco, uma pulpite, os casos referentes à odontologia. Certo, ele poderia trabalhar em outros setores do hospital. Exatamente. Certo, como o senhor falou, existe essa lista de espera, não haveria uma necessidade então urgente de um concurso público para contratar esse tipo de profissional? Não. Foi realizado o concurso público não faz muito tempo e então ainda ele está em vigor, né? Ele está vigorando. Então seria apenas a utilização desses profissionais que prestaram o concurso. Certo. A questão do investimento nessa questão de novos funcionários trabalharem, novo setor de trabalho, ela acabaria sendo também dá para dizer que acabaria sendo uma economia, porque deixaria de ser gasto em prevenção e não em remediação, né? Justamente isso nós acreditamos que o custo seja menor que o benefício, né? Na relação custo-benefício, eu acredito que o benefício seja bem maior que o custo e se nós tivermos assim um tempo menor, aí falando mais na esfera pública, né? Se nós tivermos um tempo menor de internação, mais rápido liberaremos o leito, mais pessoas serão atendidas e menos remédios serão gastos, enfim. Acho que isso falando no setor público. Setor privado, realmente eu já tenho essa dificuldade de saber, assim, em termos orçamentários, como isso refletiria para o gestor. Certo, doutor. Queria que o senhor contribuísse também. Não, acho que, como foi colocado, isso é um projeto piloto, é uma semente, não? O objetivo é o bom atendimento, a melhora da qualidade. Agora tem que ser estudado em termos de gestão, se é uma equipe que vai ficar de sobreaviso, se é uma equipe que vai ficar 24 horas. Tem que ver a execuibilidade desse projeto. Não? Agora, certamente, no seu bojo, na sua essência, ela é um avanço. A maneira de implementar é que tem que ser discutido, tem que ser amadurecido, respeitar todas as esferas que trabalham nessa situação, ouvir todo mundo. Acho que não pode ser uma coisa arbitrária, como qualquer coisa. Senão, a própria contradição da arbitrariedade já implode o projeto. Não é? Então, assim, é um projeto que tem que ser amadurecido, tem que ter a contribuição de todas as pessoas que vão trabalhar nessa situação, somando esforços e inteligência para ter uma boa conclusão, uma boa continuidade e uma implementação séria, contínua e perene. Certo, vereador. Dá para dizer que é uma visão preventiva da saúde, né? Porque muitos especialistas, médicos, dizem que o problema do Brasil é que não se gasta em prevenção, não se investe em prevenção e daí depois tem que colher os problemas disso pagando muito no tratamento. Queria que o senhor falasse a respeito dessa questão. Não, realmente, prevenir uma infecção, né, vai sair mais barato do que curar essa infecção, né? E isso falando
matéria econômica, sem falar na saúde, né, que é o mais importante. É muito melhor eu não ter a prevenção, a doença, a pneumonia, a cardiopatia, porque foi prevenida, do que tê-la e enfrentar todo o tratamento, né? Então, isso em termos de saúde, em termos econômicos, é uma grande verdade. Acho que ainda se investe muito pouco em prevenção, tem que realmente se investir mais. A equipe de saúde da família vem ao encontro desse projeto, acho que está ajudando bastante isso. E insisto, a equipe de saúde da família também, e essa é uma promessa, e até onde eu sei está sendo implementada, cada equipe de saúde da família agora vai contar realmente com uma equipe de saúde bucal. É isso que eu ia lhe perguntar, se já existe, então ainda não existe. Não, ele já as próximas equipes de saúde da família já contemplam a saúde bucal. Certo. O seu projeto prevê que essa medida, se aprovada, deve ser colocada em prática 120 dias após a sanção, a aprovação, né? É um tempo bom para os hospitais se adaptarem? Dá tempo? Olha, eu acho que isso é pós-sanção, né? Se for sancionado, isso já, como nós dissemos diversas vezes aqui, vai ser amplamente discutido, né? Esse não é um projeto que eu estou pedindo, por exemplo, urgência. Eu não estou pedindo o artigo 180, eu quero que passe pelas comissões, eu quero que seja amplamente discutido. Se tiver que fazer audiência pública, vamos fazer. Então, no momento que ele for sancionado, sim, acho que, porque já houve toda uma discussão, já houve todo um preparo, e aí sim, acho que seria um prazo razoável. Certo. Em que situação o projeto está atualmente na casa? Não, como eu tinha te dito antes, eu tinha pedido à diretoria legislativa que desse um tempo, e agora ele vai para as comissões. Vai para as comissões. Vai para as comissões, a primeira, a Constituição de Justiça. Certo. O senhor já teve algum retorno dos vereadores que já tiveram conhecimento do projeto? Só informalmente, falando com colegas, eu digo, é o feeling, é o que eu tinha te falado antes, todos os que eu falei até agora, favoráveis. Certo. Tem uma ideia de quando que deve entrar em votação? Esse ano ainda chega, no segundo semestre? Eu acredito que esse ano ainda, né? Claro que isso depende muito das comissões, né? Vai depender de cada relator das comissões, de quanto tempo isso vai ficar com a relatoria de cada uma das comissões, mas eu acredito que esse ano ainda deve tempo hábil. Certo. Agora eu queria que o senhor comentasse sobre algum outro projeto seu que está tramitando aqui na casa também, no espaço que eu deixo para o senhor comentar. Olha, eu tenho um projeto que é um projeto de indicação, um projeto indicativo para o Poder Executivo, que é simplesmente, como é que eu vou dizer, colocar o que já existe no Estado e na própria União, que é o estrangeiro residente no Brasil, com a sua condição de regularizada, que ele possa prestar concurso público, que ele possa exercer uma função pública, porque no Estado isso já existe. E eu encontrei pessoalmente eu achei que no município também já tivesse isso já solucionado, regularizado, e eu encontrei dentro do meu círculo de amigos, eu tenho um amigo meu que é uruguaio, que é casado no Brasil, ele tem 2 filhos brasileiros, ele tá acho que há quase 30 anos no Brasil, se já não tiver 30 anos no Brasil, está com um processo de naturalização agora que se iniciou há pouco tempo, mas ele foi prestar um concurso público e aí informaram ele que o concurso público municipal, que ele não poderia por ser uruguaio. E aí ele me colocou isso, eu fui pesquisar, vi que
No Estado isso já é possível, na União isso já é possível. E aí, conversando com o Poder Executivo, como a iniciativa tem que ser do Poder Executivo, nós vamos fazer esse processo de indicação para que venha de lá para cá esse projeto, para que seja aprovado. Uma questão de isonomia, né? Pessoas, claro, com toda a situação regular no Brasil, pagam impostos no Brasil, vivem no Brasil, enfim, tem toda a sua vida estabelecida, estabilizada aqui. Então, nada mais justo que eles possam ter os mesmos direitos também que nós brasileiros. Essa indicação já foi protocolada? Foi protocolada. Já está protocolada. Deve ir a plenário provavelmente na semana que vem. Certo. Agora deixo o espaço para os senhores deixarem uma consideração final. Vou começar pelo doutor, a respeito do projeto que a gente conversou durante o programa. Eu faço, além de dar meus parabéns ao Dr. Mário pela excelente iniciativa, eu espero que esse projeto seja aprovado e que passe por todas as suas fases e que seja implantado com sucesso, com a colaboração de todas as pessoas envolvidas e que todos tenham a consciência que isso é um ganho social, um ganho para a saúde, um ganho para a saúde pública. E eu, mais uma vez, dou os parabéns, Dr. Mário. Certo, vereador. Então, suas considerações finais. Primeiro, agradecer o espaço, agradecer ao doutor Pitan, que é um excelente médico, isso dispensa comentário, e um excelente amigo. E dizer que realmente vamos esperar a tramitação desse projeto. Acho que ele tem que ser bastante discutido. Quanto mais discutido ele for, melhor. Podemos fazer audiência pública, Eu não tenho pressa na aprovação, quero deixar isso bem claro. Eu quero que ele seja amplamente discutido e que seja implementado de uma maneira correta, uma maneira que depois não tenha retrocesso e que beneficie a população de Porto Alegre. Às vezes a gente pode pensar, mas é uma reivindicação, é um projeto classista, é um projeto, a odontologia não. E também foi um dos motivos que eu fiz questão de trazer um profissional da área médica, um médico, para que corrobore a necessidade. E intensivistas, pessoas que hoje ainda atuam, né, nas CTIs, todas as pessoas que eu entrei em contato foi unanimidade. É um projeto que realmente vem a favor da saúde, enfim, que é o mais importante. Certo, então muito obrigado pela presença dos senhores aqui no programa. Obrigado a você também que nos acompanha em casa. O TV Câmara Entrevista volta na semana que vem. Até lá!